Olá a todos, como é que vocês estão? Sou eu aqui novamente, Helder de Araújo, no seu canal Luz no Fim do Túnel, hoje nesse 15 de abril de 2024, segunda-feira, algumas pancadas de chuva aí, temperatura bem agradável aí por volta de 24 graus, 7 horas e 38 minutos da manhã em São Paulo, capital. Estamos aqui de volta. E os canais de geopolítica estão fervendo com a reação do Irã frente ao ataque perpetrado por Israel ao território iraniano, pois que uma embaixada é um território que o seu país mantém num outro país. Portanto, agora a coisa sai do âmbito de, poxa, eu posso atacar aqui os coitados dos palestinos, porque afinal eles não são um país, né? Eu posso encontrar ali os meus inimigos disfarçados de civis, do meio dos civis, e mandar todo mundo pro inferno de uma vez, né? Ou pro céu, né? Porque tem muitos palestinos cristãos ali também, né? E então agora a coisa ficou um pouco mais séria, ela subiu de nível, né? Agora você não está mais atacando, né, o povo cuja terra você ocupou lá desde o começo, né? Agora você está atacando um país de verdade, um país soberano, né? Talvez o mais soberano que exista no Oriente Médio, né? Por que que os Estados Unidos está sempre tão preocupado com o Irã, né, há tantos anos, né? Ora, porque o Irã é o país mais soberano que existe no Oriente Médio, um país que investe em tecnologia, um país que tem uma formidável força militar, uma força de defesa, um país que tem proxies a seu serviço dentro do Oriente Médio, né? Um país que tem energia, tem petróleo, tem gás, não depende de outros países. Por exemplo, a Turquia é um país, é um reino, vamos dizer assim, poderoso, mas ela não tem petróleo, né? Além disso, o Irã ele também tem lá o Estreito de Hormuz, né? Local vital dentro da geopolítica global. É vital para a passagem dos petroleiros, né? Então, o Irã é um muro que não pode ser nem derrubado, né? E nem ele pode ser pichado, né? Ele pode ser pichado. Isso aí a CIA, o Washington Post, os seus jornais coligados, né, sabem fazer com perfeição, usar a pichação contra o Irã, né? O fato é que o Irã ele tem um potencial aí para se tornar o centro nevrálgico, né, do Oriente Médio, uma vez que ele consiga unir os xiitas e os sunitas, talvez no seu futuro califado, né, não sabemos. Ainda não vamos abordar o tema do califado nesse momento. O fato é que no dia que Meca e Medina estiverem sob o controle do Irã, acabou para Israel, não é verdade? Mas a mídia escolheu o Irã para inimigo número um. Veja, a mídia, a falsa mídia, né? A mídia atlanticista, a mídia marqueteira, a mídia sionista, né? Ele é o inimigo número um no Oriente Médio. A pergunta é, qual é o país que tem a pior ditadura do Oriente Médio? Qual é o país no Oriente Médio que mais oprime as mulheres? O que mais pratica a censura? Qual é o que mais amputa seres humanos? Qual é o que mais enforca? Não é o Irã. Não é o Irã. O Irã é um país sofisticadíssimo, né? O Irã é a cultura persa, milenar, né? Um país belíssimo, limpíssimo, né? É um país moderno, inclusive, né? Não. Esse país aí, ao qual eu estou me referindo, não é o Irã. O país mais opressor do Oriente Médio se chama Arábia Saudita. E alguém critica a Arábia Saudita na grande merda americana? Mídia, né? Não. Você não pode criticar a Arábia Saudita, né? Eles têm negócios aí com o establishment americano, né? Porque a Arábia Saudita, digo, aquela família poderosa, né,
que controla a Arábia Saudita com mão de ferro, é sócia da maioria dos grandes jornais e mídias americanas. Fale mal da Arábia Saudita e você vai para o olho da rua, né? É simples, né? Bom, pessoal, no meu vídeo de ontem, né, eu disse que o contra-ataque do Irã foi simbólico. Foi uma mensagem a Israel e aos Estados Unidos, né? Os senhores da guerra, aí, os excepcionalistas, tiveram alguns danos específicos, né? Alguns edifícios atingidos, cuidadosamente escolhidos. Veja, qual que foi a mensagem simbólica aí, no caso? Vou explicar melhor. O Irã pode atingir exatamente o que ele desejar dentro de Israel. Isso é uma mensagem simbólica e poderosa. Não pretendeu atingir civis, não pretendeu atingir mulheres, crianças ou hospitais. Esse é o modus operandi sionista em Gaza, né? Não, o Irã pretendeu atingir bases específicas, né, de americanas. Bom, nem vou dizer israelenses, né? Israel, já vou explicar o que é Israel na verdade, né? Pretendeu atingir bases específicas das IDF aí. Foi um sinal aos Estados Unidos. Atingiu Nevatim, onde tinha duas bases ali. Bom, se ele atingiu Nevatim, ele pode atingir Ramona ou qualquer lugar de Israel, em qualquer lugar do Oriente Médio. E não há nada que os Estados Unidos ou Israel possam fazer em resposta. Veja, então se você destrói precisamente as bases aéreas israelenses, americanas, exatamente, precisamente aquelas de onde partiram os ataques de Israel ao território iraniano, em Damasco, na Síria. O que significa isso? O que significa isso? Significa exatamente aquilo que o Irã desejava fazer, né? Seria o caso de comemorar os 200 ou 300 anos, como 300 drones, né, e velhos mísseis abatidos aí, foram abatidos pelos americanos, pelos israelenses, pelos ingleses, né? Parece que na Jordânia também se abatiu alguns drones que entrou no espaço aéreo ali. O fato essencial é que nenhum dos 5 ou 10 mísseis hipersônicos lançados no final do ataque inicial de 300 drones e mísseis velhos abatidos, aquilo que precisava ser abatido, que são os mísseis hipersônicos, não foi abatido nem por Israel, nem pelos Estados Unidos, nem pela Grã-Bretanha. Vocês estão entendendo, pessoal? Eu fiz vários vídeos aqui no nosso canal sobre a tecnologia hipersônica. Vocês encontram aí nos vídeos anteriores aí as armas hipersônicas, a tecnologia hipersônica. Eu analisei um tanto este assunto, né? Então veja, faz um cálculo aí, vai. Israel disse que interceptou 93% dos drones e mísseis enviados pelo Irã. Parece que o Irã enviou de vários locais diferentes, né? Ele enviou uma parte, saiu do Líbano, uma parte saiu da Cisjordânia, uma parte saiu do próprio Irã, uma parte saiu da Síria, né? Acredito que os hipersônicos saiu do próprio Irã, né? Bom, vocês estão fazendo aí um cálculo básico aí da concurso da aula de matemática, vai. Você tem 300 mísseis e drones, você abateu 93%. Ou vai, vamos lá, você abateu 95%. Quanto que é 95% de 300? Se você não abateu 5%, sabe, e entrou 10, 15, 20 drones no teu espaço aéreo, em cima da tua cabeça, você não abateu nada, né? E, sobretudo, você não abateu aquilo que você devia abater. Você abateu aviãozinho de papel, você abateu papagaio, pipa, né? Drones velhos, mísseis, obsoletos, talvez da época da Guerra Fria, né? Da Guerra Fria 1.0, né? Aquilo que você deveria abater, que são os mísseis hipersônicos, você não consegue mais abater, né? Justamente porque é uma tecnologia superior, né? Quem mais tem essa tecnologia, tá aí, eu já fiz vídeo sobre isso daí, são os russos, né? Eles são os pais, os mentores dos mísseis hipersônicos.
O fato, pessoal, é que agora foi cruzado um limiar importante, mas veja, não foi o Irã que cruzou, hein? Você sempre poderá dizer, ah, não, mas eles têm proxies, eles atacaram através de proxies, certo? Mas aí, atacar através de proxy, eles mantêm grupos terroristas no Oriente Médio, tal, tal, tal. Bom, pessoal, grupos terroristas no Oriente Médio, o Ocidente é pródigo em criar grupos terroristas, né? Esse tipo de acusação, que é um vitimismo, não cola, sabe? Não cola, porque o principal e mais famoso grupo terrorista do mundo, que é o ISIS, foi criado pela CIA, né? O Bin Laden era um agente da CIA, né? E, bom, não vamos estender nessa questão do que é um grupo terrorista, como é que ele é patrocinado, como ele é criado, como ele é treinado, né? Por exemplo, Israel sempre terá o argumento de que o Hamas é um grupo terrorista, ou tem uma ala dentro do Hamas que perpetrou ataques e matou civis e raptou, né, soldados israelenses aí dentro de Israel. Então ele usou isso daí para expandir seu território e tal. Sua argumentação, do ponto de vista de narrativa, ela é válida, né? Eu estou me defendendo, né? Então, assim, quando você ataca o território do Irã, você está cruzando um limiar importante, né? Aí já não é mais uma guerra de você contra a Palestina, aí, contra Gaza ou contra o Hamas, né? Porque a Palestina nenhum Estado é. A Gaza, ali, os palestinos que vivem ali, eles sequer têm um Estado, né? Não lhes foi permitido jamais ter o seu próprio Estado ali. A teoria dos dois Estados seria uma solução possível, se é que ainda se pode falar em alguma solução para encalacrada onde, vamos falar real, onde Israel se meteu, né? O Irã, então, ele reagiu, foi uma reação, né? Ele foi atacado, então agora você tem um conflito entre nações, entre países, países que oficialmente são estados, com representação na ONU, né, com embaixadas, com governo, enfim, com exércitos, né? Então, uma coisa é você trucidar hospitais civis indefesos, inocentes, para roubar suas terras, tomar as suas vidas, né? Outra coisa muito diferente é você enfrentar um adversário de verdade, né? Então eu duvido, né, que o mandatário lá de Israel, que na minha opinião é um louco bíblico, né, um desvairado, será que ele vai refletir e vai controlar o que quer que seja? Os americanos estão pedindo para botar panos quentes. Escuta, você atacou, a realidade é essa, você atacou e ele revidou, né? E aí no Conselho de Segurança da ONU, porque olha só que engraçado, né? Quantas vezes Israel pisoteou as resoluções da ONU referentes às suas loucuras na Palestina? 60, 65 vezes. É difícil saber, né? Se você perguntar aí para o Bard ou para a inteligência artificial, ele vai dizer: ai, nós não temos informações específicas sobre o conflito tão complexo na faixa de Gaza. Quer dizer, a inteligência artificial não sabe, né? Quantas resoluções da ONU Israel já pisou em cima, né? É difícil saber, mas a gente sabe que ele detém o recorde mundial digno do Guinness Book of Records, né? Apenas no ano passado, Israel recebeu 14 condenações na ONU. Por que é que ele está agora procurando o Conselho de Segurança da ONU para condenar, fazer uma condenação, uma resolução aí contra o Irã? Não vai passar isso daí, não vai. Veja, você me atacou, eu te ataquei, acabou, fim, vamos parar por aqui. Inclusive o Irã falou, olha, ele anunciou, olha, nós fizemos esse ataque e acabou. Nós não vamos fazer outro ataque. Claro, vamos ver se eles têm um mínimo ainda de bom senso, né? Que eu acho que eles deviam mudar a sua tática, a sua estratégia aí nesta guerra absurda, né? Então, segundo as informações aí da mídia, de alguma mídia, né? Veja, o que aconteceu realmente, né? Existem os torcedores dos dois lados, né? Poxa, quer dizer então que o Irã fez um ataque, uma reação certeira a Israel? Bom, a gente encontra aí em certas mídias que lá nas duas bases,
né? Foram mortos ali 44 agentes do Mossad e outros 18 ficaram gravemente feridos nos ataques aéreos à base aérea de Nevatim, na madrugada de ontem. A base aérea de Nevatim foi o QG dos planos de espionagem e preparativos de Israel, e de onde partiram os esquadrões de aeronaves F-35 israelenses que atacaram a embaixada iraniana em Damasco. Esse é o pano de fundo, né? Então agora você vai lá na ONU, aí o seu inimigo, que você foi lá e atacou ele, no território dele, aí ele reage. Você sabia que ele ia reagir, vai. Não é melhor você parar agora? Parar, lamber as feridas e esperar para ver? Né? Olha, a geopolítica é uma coisa fantástica, né? Veja só, geopolítica ela é uma área aí do conhecimento humano que ela demole, ela acaba com todas as ilusões, com todas as ideologias, com todas as bigodagens, né? Olha, Israel nunca foi um país de verdade, minha gente. Agora vamos falar aqui vamos falar real aqui. Ele veio, como eu já expliquei em vários vídeos aqui, ó, uma costura. Israel foi uma costura que veio do movimento sionista lá do século XIX. Né? Ele veio de uma costura, fundamentalmente, um acordo, que é o acordo de Havara, feito entre os nazistas e os sionistas, entre banqueiro sionista e o Adolf Hitler, na década de 30. Né? Ou seja, foi uma terra para onde você começou a enviar, e você vendia, né, os judeus da Alemanha, vendia eles para os sionistas, e os sionistas iam colocando ali numa região que já estava totalmente ocupada pelos palestinos. Né? Então ali se criou uma guerra permanente, um permanente conflito ali que foi criado, né, pelos clérigos fundamentalistas, né, os caras mais fundamentalistas da face da terra, né, com a hipnótica falácia, que hoje é dita pentecostal ou neopentecostal, de que aquele é o único povo amado por Deus, né, porque eles sofreram e etc e tal. Então tem todo aquela coisa por trás, né? Mas na verdade, em última análise, aquilo é uma base militar americana, minha gente. Como disse o Joe Biden quando ele era um jovem senador, né? Graças a Deus que Israel existe, ele falou, porque senão nós teríamos que inventar uma nossa base militar ali encravada no meio do Oriente Médio, com as nossas armas, as nossas munições, né? A mais poderosa das nossas bases militares no Oriente Médio. Nunca se tratou de outra coisa depois da guerra, né? Então tudo, quase tudo a respeito de Israel é pura propaganda, né? A única coisa que não é falso é que o povo é que paga o pato, né? Seja o povo judeu ou o povo palestino, né? E aí etc, né? Aí bem disse o Rubem Gonzalez hoje, de manhã eu estava ouvindo de manhã, que eu acho muito divertido, ele é um cara muito convincente e inteligente, né? Ele falou, em Israel constituiu-se o quarto Reich nazista, né? Então assim, o mundo que vem vindo aí, gente, Israel vai precisar se reinventar num mundo que se descortina à nossa frente. Ele vai precisar se reinventar. O mundo não é mais o mesmo, né? O mundo está mudando, né? E ele não vai para onde você quer, onde eu quero. Né? Por isso que eu acho, por isso que o canal assim, né, o nosso canal preza tanto a geopolítica e se informa com os melhores analistas geopolíticos do Brasil e do mundo, né? Ou Israel recua ou ela vai ser destruída. É isso. Não há saída para um país artificialmente criado que tem 20 mil quilômetros quadrados e 10 milhões de habitantes. Tem 1 milhão ou mais, já foi embora, né? Se você ama Israel, reze por Israel, né? Reze para que ela se readapte e volte aí, quem sabe, àquilo que os seus profetas, os mais inteligentes, lhe aconselharam a fazer, né? Bom, então vamos em frente. Vou falar aqui um pouquinho do Milley. Veja, o Milley, isso aqui é um artigo que eu adaptei aí do Felipe Quintas, né? O Milley, como toda a internacional neocon, considera Israel a essência da civilização ocidental, olha só, né?
Na verdade, assim, Israel é um país que não está localizado no Ocidente geográfico, né? Ela está no Oriente Médio, né? Também é um país que nunca reivindicou uma tradição cristã, nunca. Historicamente, o judaísmo ele é oriental, ele é mais oriental do que ocidental, né? É curioso que o Milley, assim, ele não pensa na civilização ocidental que ele associa com Israel, quando ele insulta o Papa católico aí, né? O chefe espiritual milenar do Ocidente, católico, né? Pelo contrário, o Milley costuma atacar o pontífice, né? Eu acho até que ele ataca tanto assim porque o pontífice é argentino, né? Bom, para o Milley, o Ocidente é o vida, liberdade e propriedade privada, né? O mote de John Locke, né? Um dos primeiros iluministas aí liberais, né? Vida, liberdade e propriedade privada, né? Então assim, tudo que veio antes do John Locke ou que veio depois não existe para o Milley, né? O pensamento de Milley não é um pensamento, na verdade é um fragmento de uma propaganda neocon, né, que é uma propaganda sionista, americana, excepcionalista, né, encravada ali. Né, quer dizer, o Milley é um cara que você não, nem precisa pôr o chip, né, do Elon Musk na cabeça dele, né, o Starlink. Né, ali já entra direto. Né, a propaganda da CIA ali, do excepcionalismo americano, já entra automático, você não precisa de pôr um receptor ali. Né, aquilo já é o próprio receptor, né, da propaganda neocon aí, né, americana. Então, por exemplo, você não tem espaço ali para, por exemplo, Miguel de Cervantes, Dante Alighieri, Goethe, Karl Marx, John Maynard Keynes, né? Tudo isso aí não são do Ocidente, são expulsos do Ocidente, porque assim, para o Milley, só quem existe é o Netanyahu, né? E aqueles deputados bíblicos lá de Israel, né? Os quais têm o direito de cuspir em cristãos, em plena rua em Israel, né? Mas ele tem essa concepção bizarra, né, que foi vendida, propagada aqui no Brasil pelo olavismo cultural, que é a cultura judaico-cristã. Veja, é uma cultura que não é judaica e muito menos cristã. Isso daí é um portentado de ignorância, pessoal. Um papa no próprio Ocidente. É mais risível até do que a todas as propagandas dos ayatolás que vivem falando mal de biquíni e Coca-Cola. Né? Bom, agora, veja só, vou falar um pouquinho aqui da explicação do dia para o chapéu de alumínio. Então, todo dia, lá no Facebook, eu dou a explicação do dia dedicada ao chapéu de alumínio, né? Porque eles estão sempre à cata de comunistas, né? Eles são caçadores de comunistas. Mas o que é o comunista? Vê, comunista é uma coisa que não existe, pô. É um engodo aí criado pela CIA a fim de fazer prevalecer a liberdade dos Estados Unidos e enfiar as suas bases, as porcarias das suas bases, com os seus pistoleiros, né, babando em cima do petróleo e do ouro alheio. Qualquer russo, chinês, Vietcong desse mundo é russo, é chinês, é Vietcong muito antes de ser um comunista. Estão entendendo? O único comunista realmente que existe hoje é o brasileiro puxa-saco. É o lambe-bolas de Yankees, né? É o brasileiro que se pendura no Rambo, né? E acha que vai ser salvo pelo pistoleiro, né, preferido. Então, o único comunista que existe é essa praga nacional, né? O puxa-saco de Yankee estadunidense. Veja, e como é que vai os Estados Unidos? Veja aí uma frase do Pepe Escobar: humilhado pelos pashtuns do Afeganistão, né? Os talibãs, humilhado pela Rússia no solo negro de Novorossia, quer dizer, humilhado pela Rússia lá na Ucrânia. Como é que vão os americanos? Envergonhado pelo bloqueio Houthi no Mar Vermelho. Né? Como que vai o poderoso império excepcionalista norte-americano? Está assustado aí diante da resposta iraniana ao terror israelense. No entanto, este país aí da CIA quer uma guerra contra a China lá em Taiwan, né? Que eles insistem que Taiwan é território norte-americano, né? Lá dentro do mar da China. E há quem defenda as bases americanas nos Estados Unidos. Os Estados Unidos
é o país que mais perpetra terrorismo no mundo, pessoal. Sabe, os Estados Unidos nasceu, né, como um poder hegemônico no século XX, no mundo, no planeta Terra, praticando o ato terrorista mais simbólico e letal de todos, que foi jogar bombas atômicas, né, na cabeça de civis, né? Então, assim, e depois veio coisas assim, do mesmo gênero, né? Ou seja, é o terrorismo perpetrado assim para agir em larga escala, né? Não é nada cirúrgico, né? Como é, por exemplo, o Irã destruir a base que me atingiu lá na minha embaixada. Não, os Estados Unidos não é nada cirúrgico. Os Estados Unidos, assim, é jogar bombas de fogo em cima da população civil do Iraque, é jogar gente laranja na cabeça de aldeias vietnamitas, onde só tem vilarejos, vilas e civis e camponeses, né? É assim, é jogar o napalm, né? O agente laranja foi na Coreia, né? No Vietnã foi o agente laranja, né? É dividir um país inteiro através de suas guerras, né, interesseiras, sempre o interesse está por trás, né? E coisas piores, né? No Afeganistão, aí na própria Ucrânia, na Síria, né? Onde eles perderam, em todas elas eles perderam. Eles perderam em todas. Todas. Parece que a única vitória militar dos Estados Unidos até hoje foi em Granada, né? Bom, mas enfim, o mundo está mudando, pessoal. Nós não estamos defendendo o Irã, nem defendendo o fim dos Estados Unidos, não é nada disso. Eu acho que os povos terão que se adaptar ao que vem vindo aí pela frente, né? Não vai ser um mundo fácil, né? Não vai ser um mundo colorido, né? Não, vai ser um mundo onde os países terão a oportunidade de se livrar do seu principal agente terrorista de instabilidade, né? Porque essa é a tendência natural do mundo. Um país que tem 200, 300 anos aí, né, que é um adolescente ensandecido, arrogante, que acha que pode mandar no mundo, não pode. Simplesmente não pode, né? Veja, a China, no ano de 1800, ela tinha 7 vezes o PIB do Reino Unido, da Grã-Bretanha. Ela tinha 20 vezes o PIB dos Estados Unidos, né? E depois, a Revolução Industrial, por uma série de razões aí, ela vicejou primeiro ali na Inglaterra, né? E depois se espalhou para a Europa, para a Rússia, etc. Então eles falaram, olha, o nosso grande inimigo aqui é a China, né? Os ingleses são muito pragmáticos, né? Vamos invadir a China agora que nós temos a maior marinha, né, da Europa, vamos invadir agora porque o negócio deles é comércio, eles não têm força militar. Não é um país belicoso ali na Ásia. E fez, e foi o século da humilhação. As coisas simplesmente voltam aos seus lugares, minha gente. As coisas voltam aos seus lugares. Simplesmente. E a Rússia? A Rússia é um reino que tem mais de 1000 anos. E o Irã, a Pérsia? Mais de 2000, quase 3000 anos. Pessoal, para terminar aqui, olha só, a moda europeia agora é pegar condenados, largados e pelados, oferecer 500 euros por mês e mandar o gajo para a Ucrânia, a fim de libertar a Europa da invasão russa. Veja, se o Goinha aí, o cristão, o gajo aí, né, for para o fronte ucraniano e sobreviver, o valor pode subir para 3.000 euros. Qual é a possibilidade do rapaz aí vir a receber e ganhar a cidadania europeia, que é o que prometem para eles, ó? Está próxima, ou é 0%. É mais fácil você ganhar na Mega Sena do que você ir para a Ucrânia, você que está na prisão, né, que está na Rua da Amargura aí, ou que está trabalhando na Cracolândia, né, e ele te oferece 500 euros para você ir morrer na Ucrânia. E se você sobreviver, né, não sei quantos meses você tem que ficar lá, né, você vai receber 3.000 euros e vai ganhar a cidadania europeia. Olha que maravilha, né? Veja só, é um bom negócio para você esvaziar as prisões e deslocar os vadios, né?
está cheio de vadio, né? Agora na Europa. Bom, pessoal, é isso. O vídeo ficou com 30 minutos. Agradeço a sua presença aí no nosso canal. Dá um like no vídeo, compartilha nos seus canais, prestigiem a mídia alternativa, a mídia independente. Canal Luz no Fim do Túnel é veiculado no YouTube e na forma de áudio no Spotify. Se quiser me ajudar a divulgar o canal e melhorar a qualidade do canal aí de vídeo e áudio, é só me pagar um cafezinho aí, um realzinho aí, tá o meu Pix aí no canal, ok, pessoal? Ou faz um comentário, se quiser deixa aí nos comentários uma pergunta, alguma sugestão, que vai ser muito bem, enfim, vai ser uma coisa muito boa, muito oportuna para nós. Obrigado a todos, até a próxima e fiquem com Deus.